Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Herpeto. Aqui eu te mostro as oportunidades que você precisa agarrar e os obstáculos que você precisa superar para se inserir e se manter no mercado trabalhando com herpetofauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, herpetólogo, consultor de fauna e criador do método Gaiga de trabalhar com herpeto. E hoje estou aqui novamente com meu irmão Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e vou fazer umas perguntinhas aí, bem fáceis, para não dizer que vai ser um pouquinho difícil aí, para Renato Gaiga, que é aí um dos grandes nomes na área da herpeto. Então, se você quer saber mais aí sobre herpeto, fica aqui, porque o tema de hoje é: não sabe fotografar? Desenvolva essa habilidade para ser reconhecido no mercado aí dentro da herpeto. Renato Gaiga, então eu não preciso só entender de resgatar o animal, metodologias, fazer o monitoramento, levantamento, eu não preciso só entender de identificação, né? Não é só isso. Existe uma habilidade que pode ser que ela, você que vai me dizer isso, que ela seja equivalente a todas essas outras que eu trouxe aqui. Explica aí para mim, aí para a galera que está vendo a gente, o poder aí, o que é essa habilidade. Legal. Muita gente quer ser reconhecida, né, na área em que atua, e na herpeto não é diferente. E a gente tem dois tipos de posicionamento. Você pode se posicionar pelo preço, tipo aquele saldão, preço baixo, entre aqui em 1 milhão de vezes, tipo Casas Bahia, ou você pode se posicionar por diferenciação. E hoje eu vou trazer aqui uma habilidade para você se diferenciar e ser notado. E o que é ser notado? Ser reconhecido na área da herpeto. E eu estou falando da fotografia, estou falando sobre fotografar, sobre congelar um momento, fazer isso aqui, ó, parar um bichinho aqui, ó, e eternizar um momento, um bom registro, imortalizar uma época. A câmera fotográfica, Léo, cara, na minha opinião, assim, ela deve ser uma extensão do corpo do herpetólogo, sabe? O herpetólogo, ele tem que, a câmera fotográfica faz parte do corpo dele. Não existe um herpetólogo em campo sem uma câmera fotográfica. Na minha opinião, tá faltando. É a mesma coisa um piloto de Fórmula 1 sem o capacete, sabe? Não dá para conceber um jogador de futebol na final sem a chuteira dele, sabe? Jogando descalço. Não dá para associar. Parece que tá faltando, parece que não faz sentido. Todo herpetólogo, na consultoria ambiental, precisa registrar as espécies, precisa registrar os métodos de coleta. Então, tá lá fazendo a buscativa, tem que ter uma foto fazendo a buscativa. Tá lá revisando um pitfall, fotinho revisando o pitfall, fechando o pitfall no final da campanha, instalando o pitfall, buscativa noturna também. E dos ambientes amostrais. Estou aqui numa lagoa na borda de mata, foto. Riacho de interior de floresta, foto. Isso faz parte do trabalho, não é frescura, não é uma coisa assim, vou fotografar aqui porque eu sou um naturalista, adoro estar no meio ambiente, olha que plantinha bonitinha. Não. Isso aí você é contratado para fazer isso, você tem que entregar isso como parte do trabalho. E aqui eu vou trazer um contexto histórico. Vou falar brevemente sobre a origem da fotografia, porque eu acredito que quando a gente entende a origem do negócio, a gente se interessa mais pelo assunto e mesmo que a gente não tenha aquela paixão maluca sobre fotografar, a gente começa a despertar ali um interesse mais profundo, porque você vai ter que começar a fotografar. A fotografia, a palavra, a etimologia, vem do grego, vem de foto, luz, e grafes, estilo, pincel, ou grafê, que significa desenhar com luz e contraste. Olha só, isso é por definição. Ela é essencialmente uma técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa. Quando você fixa a imagem em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida, ela remonta ao ano de 1826 e ela é atribuída a um francês. Só que a invenção da fotografia não é uma obra de um autor só. E é um processo de acúmulo de avanços por parte de muita gente trabalhando junta ou em paralelo.
ao longo de vários anos. A gente tem aí a evolução clara da fotografia hoje em dia, né? Hoje em dia as fotografias são tiradas pelo celular e vem aí com uma baita qualidade. E se, por um lado, os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas, e desde a introdução do filme fotográfico colorido não sofreram mudanças, por outro lado, avanços tecnológicos têm aí possibilitado melhorias infinitas na qualidade das imagens produzidas, agilizando também etapas do processamento de produção e redução de custos. Isso fez com que a fotografia se popularizasse. Antigamente a gente ia num ponto turístico, não sei você, Léo, você é mais ou menos da minha idade, cara, tinha aquele japonês, era o estereótipo, um tiozinho japonês com um óculos escuro, com aquela câmerazona no peito, assim, ó, Nikon, um chapéuzinho, é o típico turista, sabe, o estereótipo do turista, aquela maquinona, assim, ele parava, tirava, aí tinha que revelar o filme. Só que atualmente a introdução da tecnologia digital modificou aí drasticamente tudo que norteia o mundo da fotografia. Os equipamentos, ao mesmo tempo que são oferecidos a preços cada vez menores, também disponibilizam ao usuário uma facilidade de uso. Então, você que pensa assim, mas eu tenho que investir muito dinheiro para fazer fotografia, a fotografia é muito difícil, eu tenho que ter muito recurso, nossa, eu tenho que estudar aí livros e livros e livros. Não, hoje em dia a fotografia está na palma da sua mão para você extrair o objetivo principal, que é imortalizar uma imagem, congelar uma cena. E o herpetólogo, ele não necessariamente precisa ser um fotógrafo super artístico, daqueles que fotografa modelos, casamentos e fotografa para publicidade. Não, você pode ser reconhecido na Herpeto fazendo o básico do básico do básico, que qualquer equipamento pode te dar acesso. E a simplificação dos processos de capacitação, armazenagem, impressão e reprodução das imagens fez com que a fotografia fosse integrada aos recursos da informática, como organização de álbuns, incorporação de imagens em documentos, distribuições via internet pelas mídias sociais. Isso aí ampliou, democratizou o uso da fotografia aí nas mais diversas aplicações. E galera, novamente, a incorporação da câmera fotográfica nos aparelhos, nos smartphones, né, nos celulares, aparelhos de telefonia móvel, realmente levou a fotografia para um outro nível. A gente consegue aí tirar fotos tanto dos nossos cotidianos, quanto de momentos aí especiais que a gente quer guardar para sempre. E dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, ela também amplia e, através de diversos perfis fotográficos, de fotógrafos amadores e profissionais, você consegue aí ter referência para saber qual o tipo de foto que você mais gosta de fazer, e hashtag chega de desculpas, né? Com todas essas formas acessíveis de se fotografar, agora é a hora da gente pôr a habilidade em prática. Então, eu lembro que quando eu comecei, eu fui gostar de fotografia quando eu fui para o campo, porque você começa a ver muito animal diferente, tanto ave quanto, né, a parte de herpeto, mamífero, e aí eu comecei a gostar. Então, você está trazendo para a gente que a fotografia é uma habilidade e é uma oportunidade que a pessoa já pode ter, sem ter que necessariamente estar trabalhando ou estar no campo e tudo mais. Seria importante ela já ter, que é uma oportunidade, né? Você saber fazer, trabalhar com essa parte da fotografia. Agora, explica para mim, para ficar um pouco mais claro, o que não é fotografar para ser reconhecido dentro da área da herpeto. Legal. Seguinte, trabalhar com herpeto em campo exige destreza e objetividade. Você não está a passeio, sabe? Você não está lá de turista e tudo mais, olhando para o alto. É lógico que você tem um momento de contemplar. O próprio trabalho de campo, ele é contemplativo. Só que você tem que focar no seu objetivo. Por isso, você precisa saber o que fotografar para ser cirúrgico no seu trabalho e também não atrasar o cronograma do campo e das equipes envolvidas.
Eu já fiz trabalhos aí que precisava ter uma sincronia na entrega de veículos, na chegada de barcos. Então você tinha um período de tempo para você fazer o trabalho e você tinha que depois estar num ponto de encontro para entregar um carro. Então você entregava uma caminhonete para uma equipe e pegava o carro convencional que estava com ela. Quantas vezes eu já trabalhei dessa forma? Então, fazer imagens aleatórias aí de paisagens, de plantas, de animais, de objetos diversos, não farão parte do seu objetivo de trabalho, que é registrar espécies-alvo do seu grupo, no caso aqui anfíbios e répteis, métodos de amostragem e os ambientes aonde você fez ali a sua amostragem. E também, se você tirar foto de qualquer jeito, mesmo que seja do seu objeto, de um anfíbio, de uma metodologia, se você cortar a cabeça do consultor, pegar aquele anfíbio e tirar uma foto desfocada, isso para mim não é fotografar e ser reconhecido no herpeto. Então, ficar fotografando coisas aleatórias e fotografar de qualquer jeito não é fotografar para ser reconhecido no herpeto. Maravilha. Então, tipo, a questão da fotografia não é só para tirar foto bonitinha dos animais, né? Ficar bonitinho para sair bem na foto, né? Entre aspas. Agora, explica para mim, cara, por que, então, fotografar é uma habilidade para você ser reconhecido na herpeto? Legal, Léo. Seguinte, eu vou direto ao ponto aqui e vou trazer itens para te mostrar como fotografar é super importante e te traz um reconhecimento. Tudo que a gente está falando aqui é focado em trabalho na consultoria ambiental. A gente gosta de fotografar momentos bonitos, paisagens, pôr do sol, mas olha, a gente tem o objetivo. Primeira coisa, para que serve fotografar? Para ilustrar relatórios técnicos. E aqui eu vou compartilhar a tela e vou mostrar um relatório técnico aqui, ilustrado com imagens que eu fiz. Opa, essa é a melhor parte, hein? Aqui, ó. Isso aqui é um relatório de herpeto, que nós temos os anfíbios. Quando você manda um relatório bem ilustrado para a empresa, primeiro que a empresa vai falar assim, nossa, a pessoa, o profissional, o herpetólogo, a herpetóloga fez questão de registrar os animais. Porque assim, fazer foto, você tem que tirar um tempo para isso, sabe? Você vai tirar, às vezes, um tempo que você ia descansar para fazer uma boa foto do bicho no alojamento, do bicho no hotel, quando você tem licença para capturar. Então, você precisa, às vezes, ceifar um momento seu de ficar deitado, descansando, para tirar uma boa foto. E em campo também, porque você precisa estudar o seu equipamento para você chegar lá e não falar assim, nossa, agora encontrei uma jararacuçu, que nem no exemplo aqui dessa imagem. Agora deixa eu aprender aqui como é que eu vou melhorar a velocidade aqui, aumentar o ISO da minha câmera. Não é a hora. Então aqui é um relatório de herpeto de uma campanha onde eu registrei 3 répteis, aqui tem 12 anfíbios. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui também, que é um acervo pessoal para palestras. Cara, quando você fotografa, depois, quando você vai dar uma palestra, e direto, se você for reconhecido na área da herpeto, vão te chamar para você dar uma palestra. Eu tenho aqui uma pasta escrito espécies, Léo. Aqui eu coloco uma foto de cada espécie de herpeto que eu já vi em campo. Aqui já ultrapassou as 700 espécies. Mas, sei lá, a gente pode clicar numa aqui. Vamos pegar uma filomedusa, que eu adoro filomedusa. Elas são lindas. Filomedusa. Aí. Filomedusa. Todas as espécies que eu fotografei estão aqui. Então, você consegue acessar um banco de fotografia e entender todas as espécies que você já fotografou. Isso agiliza na hora de você montar uma palestra. Outro tópico aqui é para você colaborar
em livros, em artigos, sites e mídias sociais, que não são suas. Então, aqui eu vou mostrar alguns livros que eu colaborei com imagens. A gente tem aqui, ó, Serpentes do Rio Grande do Sul, onde tem uma foto minha de coral verdadeira aqui no meio. Se eu não conseguir achar rápido, eu já vou passar direto para uma outra. Aqui, ó. Muito essa bom. foto aqui, eu pude colaborar com ela. A gente tem essa obra aqui, que é uma das que eu mais gosto, Serpentes Peçonhentas e Acidentes Ofídicos no Brasil. Aqui tem uma série de imagens que eu pude colaborar. Aqui, ó, por exemplo, essa serpente aqui, ó, que é uma Botrops teniatus, é um bicho raro, uma jararaca arborícola, e aqui tem outras fotos nossas também. E são inúmeros livros, ó. Nesse livro aqui eu tenho imagem, nesse livro aqui também, nesse livro aqui também. Esse que a gente sorteou recentemente tem foto. E também você colabora com artigos científicos. Por exemplo, eu recebi aqui, ó, um trabalho impresso. Isso aqui é a tese de doutorado do Pedro Peloso, que virou uma série de artigos. Aqui dentro, eu colaborei com fotos ilustradas de alguns animais. Então, é muito importante a gente ter aí o nosso banco de fotografias de uma maneira bem organizada. Isso te posiciona. Ó, uma revista que eu contribuí aqui fazendo a foto de capa e toda a matéria de interior que tem aqui dentro, que é a matéria principal, é uma matéria que eu conduzi. Toda ilustrada com fotografias da minha autoria. E é o seguinte, eu fui pago, muito bem pago, para fazer essa matéria aqui. Então, além de tu ganhar a grana fazendo a campanha, daquele relatório em Word que você mostrou, você ainda ganhou uma grana com as fotos, com as imagens que você fez no campo. Exato. A gente tem aí o próximo tópico, que é fazer uma renda extra. Então, eu já vendi fotos não só para revistas, mas para livros internacionais. Tem até um livro aqui, ó, que eu vou mostrar para você rapidinho, que é esse aqui que eu acabei de lembrar. É um livro alemão. Então, calma aí, rapidinho. Só para clarear para mim aqui. Então, tu vai me explicar agora como que você aproveitou a fotografia para ser reconhecido no mundo da herpeto. Rapaz, são tantos livros aqui que eu não estou nem conseguindo. Isso aqui eu não tinha separado para nós. Depois eu mostro. Você vai... Qual foi a pergunta? Vou repetir a pergunta do milhão. Você que está vendo a gente aí, de toda a aula, pode ser que essa seja a pergunta aí que Renato vai dizer como. Eu quero saber como que você aproveitou a fotografia para ser reconhecido como um herpetólogo. Legal, legal. Ó, seguinte, a fotografia, ela me abriu uma série de portas. Ela foi uma janela, ela foi uma porta, ela foi uma garagem na minha carreira e na minha vida pessoal. Inclusive, eu tenho certeza que muita gente que assiste os nossos vídeos já me conhece por conta da fotografia e dos vídeos de herpetofauna, porque vídeo também são fotografias, só que fotografias aceleradas que causam movimento. Depois de um tempo eu comecei a me apaixonar por fazer vídeos. Eu sempre gostei de ver as fotografias de anfíbios e répteis, Léo. Adorava ver, passava horas e horas vendo livros, guias de campo, passava horas e horas também olhando rede social. Na época, cara, era o falecido Orkut. E aí, alguns herpetólogos publicavam as suas fotografias digitais em álbuns de herpeto e nomeavam as espécies com nome científico. E eu aprendi muito com as fotos, por exemplo, do Paulo Bernardi, que punha muito bicho amazônico no Orkut, e do Marco Antônio de Freitas, que fazia muito campo no Nordeste, e no Nordeste você tem Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Amazônia. E ele também publicava muito as fotos dele, dos trabalhos dele no Orkut. E aí, quando eu decidi que seria herpetólogo de campo,
eu comecei a fotografar os animais nos meus campos de estágio, acompanhando amigos na época de faculdade. Eu havia comprado, na verdade, ganhado dos meus pais uma câmera bem ruinzinha na época, assim, daquelas meio paraguaias sem marca, mas, cara, era uma novidade, sabe? A fotografia digital estava nascendo ali. Só que depois de alguns poucos anos, eu comecei a ganhar uma bolsa de iniciação científica, eu juntei uma graninha e eu comprei uma câmera da Sony, uma Cybershot. Eu paguei aproximadamente uns R$ 400 na época, isso era 2007, 2008. A partir dali eu comecei a explorar o equipamento, vi que ele tinha fotografia macro, que eu comecei a entender o que era abertura, velocidade, fotografar com flash, fotografar com luz natural. E naquela época a minha maior dificuldade com aquela câmerazinha era focar animais pequenos, porque a maior parte dos bichos, cara, de herpeto, mesmo se lembrando das grandes cobras e dos sapos cururus, a maior parte são bichos minúsculos, cara. E o segredo para você fazer uma boa foto é você procurar focar o olho do animal. Se o olho do animal tá focado, cara, a foto já tá bem aceitável, entendeu? Sacada. Então é muito mais interessante você focar o olho do que o meio do animal, sabe? E aí, essas primeiras fotos, o que eu fiz? Eu fui modelar os caras que eu admirava, eu comecei a publicar no Orkut também. E logo depois, o Orkut meio que deu aquela caída, surgiu o Facebook, eu falei, pronto, vou migrar para o Facebook. E aí o Facebook, a gente tinha a oportunidade de publicar em grupos onde herpetólogos também compartilhavam os seus registros ali. E aí o que eu fiz? Comecei a publicar minhas fotos e comentar nas fotos da galera. Comecei a fazer amizade. E aí, depois disso, eu fui ficando conhecido e convites foram surgindo para colaborar em livro, para colaborar em artigo, para colaborar em reportagens, em sites. E aí, eu digo para você, Léo, a minha câmerazinha Sony, aquela pequenininha do começo da carreira, ela ainda hoje é aproveitada. Essa capa aqui, ó, eu fiz com uma foto da Sonyzinha, não é uma lente macro, uma câmera super cara. E, recentemente, esse livro aqui, ó, o da Cuesta Paulista, o autor precisava de uma foto que ninguém tinha e eu consegui colaborar com uma foto da época da Sonyzinha. Vou pegar ela aqui, ó, para dar aquela ilustrada. Essas 3 fotos foram feitas com a Sony, olha só. Parece que foi feito com a lente macro aqui, não parece? Linda foto. Mas não foi. Então, galera, se você tem um equipamento aí, às vezes você não está conseguindo usar ele da maneira certa, tem que explorar, porque com isso você vai conseguir captar cliente, fazer divulgação científica, atrair pessoas para suas redes sociais e gerar conexão aí com herpetólogos e herpetólogas do Brasil inteiro. Foi assim que eu usei a fotografia para ser reconhecido na Herpeto. Maravilha. Cara, quando a gente começa a gostar dessa parte aí e começa a pesquisar, a primeira coisa que vem no Google são aqueles caras com aqueles super equipamentos, aquelas máquinas, né, deve ser difícil até de carregar, aquelas lentes gigantescas, e aí, né, tu fica com um negócio na cabeça. Cara, esses equipamentos aí devem ser muito caros. Então, como que as pessoas que querem trabalhar com herpeto, serem reconhecidas, como que elas vão fazer boas fotografias, né, se esses equipamentos são muito caros? Seguinte, ninguém começa com uma câmera profissional, sabe? Eu acho que começar com uma câmera profissional é até um problema. Se você não tem experiência com fotografia, não começou a fotografar, é muito bom que você não tenha uma câmera profissional na sua mão, porque eu acho que você vai empacar. Você vai olhar aquele tanto de botão, aquele tanto de recurso, você vai falar assim, meu Deus, isso aqui não é para mim, não. Então agradeça se você tem aí apenas um celular na sua mão, para você começar. Porque, como eu já disse, várias fotos minhas publicadas foram através da minha primeira câmera, a Sonyzinha, aquela pequenininha. O importante é explorar o equipamento
e entender as limitações dele. Por exemplo, a minha Sony, na época, pequenininha, eu sabia que se eu chegasse muito perto do bicho e tirasse uma foto com flash, fazia uma sombra na foto. Então eu tinha que me afastar um pouco, tirar a foto focada e depois no computador aproximar com o zoom digital e cortar a foto. E tá tudo bem, sabe? O importante é explorar o equipamento, entender as limitações e priorizar o foco nos olhos dos animais. Isso aí já vai fazer a diferença para a sua fotografia ser utilizável em relatórios. E hoje, eu acredito que todo mundo que pretende ou já trabalha com herpetologia tem um smartphone com a câmera no bolso. Se você está vendo a gente aqui, eu alucino a dizer que 99,9% das pessoas têm um smartphone com uma câmera bem legal no bolso, que já é o suficiente para começar. E além disso, existem diversos aplicativos aí para trazer poder para suas fotos, sabe? Você pode usar para tratar as imagens e isso pode melhorá-las absurdamente. Você vai achar que foi outra foto. E eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. O Snapseed e o Lightroom, que são aplicativos gratuitos para smartphone. Até o próprio Instagram serve para tratar as imagens, sabe? Tem lá uns recursos bem legais. Tem smartphone que já vem com editores nativos dentro deles. E para o computador, você pode usar o Lightroom, você pode usar o Photoscape, que é um programa bem intuitivo, simples, também já dá um talento. Você consegue mexer em brilho, contraste, saturação, nitidez. E o Photoshop para um tratamento mais refinado, se você quiser aí dar um passo além. Nossa, amei fotografia, agora eu vou para um outro nível. É estudar o Photoshop. No método Geiger, Léo, temos aulas específicas só sobre fotografia, onde eu ensino tudo isso. Não é para qualquer um, não, né, cara? Pior que é para qualquer um. Eu acredito que todo mundo consiga aí desenvolver essas habilidades. Só que tem que sentar a bundinha na cadeira. Aí é onde entra o meu qualquer um. Não é qualquer um que quer sentar e estudar. Agora, realmente, só você sentar e estudar que tu vai conseguir como qualquer um. Né? Concordo. Agora, você tem que estar disposto, né? Você não nasce com essa habilidade, sabe? Né? Tu tem que pegar e aprender. Você trouxe recursos aí, questão do zoom digital, né? Maravilha. E como tudo nessa vida, existe o jeito certo e existe o jeito errado de fazer. Explica para quem está vendo a gente aí agora, qual é o jeito errado de usar essa habilidade da fotografia para ser reconhecido na Herpeto e, enfim, se destacar na consultoria ambiental. Fotografar para o herpetólogo precisa ser um hábito. E essa habilidade tem que jogar ao nosso favor, não adianta ser um hábito que vai te empurrar para baixo. E olha, existe uma forma errada de você fazer com que a fotografia atrapalhe o seu trabalho e queime o seu filme, literalmente. Antigamente as fotografias eram em rolos de filme, né? É você fazer com que ela emperre o trabalho de campo. Às vezes, Léo, fotografar se torna um vício. Porque você fala, caramba, descobri um puta recurso aqui, cara, agora eu tô conseguindo fazer uma foto massa, muito melhor do que eu fazia. Aí você começa a viciar. Aí você quer fotografar tudo. Aí você vê um inseto, aí você quer fotografar, você vê uma flor, você quer fotografar, você vê uma paisagem, aí você quer se autofotografar. Aí nessa hora o bom senso precisa reinar. E você tem que entender que o nosso trabalho, apesar de parecer aí um turismo, a galera fala, você só fica no mato, vendo bicho, paisagem, cachoeira, andando pelo Brasil, não é um turismo. A gente não está turistando na área amostral. A gente está sendo pago para fotografar coisas específicas, não para fazer um e-book. Um book fotográfico ou um livro no local. Além disso, até com indivíduos da herpetofauna, que são os nossos objetos de estudo, a gente tem que tomar cuidado para não fazer centenas de fotos do mesmo bicho em campo e atrasar o trabalho. Às vezes você pega um bicho lá, nossa, eu vou fotografar esse bicho aqui de 200 formas diferentes. Eu vou falar, eu mesmo já fiz isso. É um erro que eu cometi no passado e não é legal. Não é legal. Depois a gente amadurece, percebe que isso é um erro e essa prática ela pode te queimar no mercado se não cai a tua ficha.
Tem que saber das coisas, né? Aí é que eu falo, né? Não é É, qualquer um. Cara, e beleza, eu entendi o jeito errado. Agora tem o jeito certo, que eu acredito que você acabou aí observando com o tempo, fazendo muito de repente do jeito errado, então acabou aprendendo o jeito certo de usar essa fotografia como habilidade para ser reconhecida aí na herpetologia e se destacar na consultoria ambiental. Qual é esse jeito certo? beleza. Eu vou trazer aqui de uma maneira bem direta ao ponto, para você entender de uma vez por todas aí e anotar os tópicos que eu vou te falar, porque isso vai te ajudar. Então, primeira coisa, explorar os recursos do seu equipamento e entender as limitações que ele tem. Segunda coisa, fotografar posição taxonômica e detalhes que facilitem a identificação das espécies, como, por exemplo, manchas entre as coxas dos anfíbios, um ventre de um lagarto, que dependendo da escaminha é uma espécie, dependendo da escaminha é outra. Você tem ali diversos caracteres taxonômicos para você identificar o bicho que você pode fotografar. E a posição taxonômica é ele meio que de corpo inteiro, assim, ó, para ficar bonitão no relatório, para você entender que aquela espécie é aquela espécie. Às vezes a gente gosta de fotografar só o olho, só um detalhe. Isso também é legal, mas vamos focar no objetivo principal. Número 3, fotografar variações individuais, que são as variações ontogenéticas. Então, fotografar o indivíduo juvenil, o indivíduo adulto, fotografar polimorfismos. Às vezes, a mesma serpente, a serpente da mesma espécie, possui várias cores diferentes. Então, você pode fotografar aí a variação de cor, e você pode fotografar dimorfismo sexual, que nós temos em anfíbios e répteis. No caso dos anfíbios, as fêmeas são maiores do que os machos, e no caso dos répteis, em muitos casos, os machos são bem mais coloridos que as fêmeas. Número 4, fazer algumas fotos artísticas também para publicar nas suas redes sociais, chamando a atenção para o seu trabalho. Junto da foto, sempre incluir uma legenda legal. Beleza, aí sobrou tempo, você vai fazer aquela foto de close do animal, ou numa posição mais bacana, com uma sombra, e aí você pode publicar nas redes sociais, e isso vai chamar a atenção de quem estiver ali passando pelo seu feed. Quinto ponto, estudar para melhorar as suas habilidades, para gastar menos tempo tentando fazer boas fotos. Chegou no campo, às vezes com 3 fotos, você já resolveu o teu problema e tirou 3 fotos muito boas. Sexto, economizar uma graninha para você investir em treinamentos focados para herpetólogos, para fotografia de herpetólogos, para melhorar os seus equipamentos, para melhorar aí ao longo do tempo a sua execução de uma boa foto em campo. Então, economizar para você investir em capacitação. Se conectar com herpetólogos é o 7º ponto. Se conectar com outros herpetólogos da área e se inspirar neles, pegando as referências para você trazer para o seu trabalho também. Não é imitar, é simplesmente se inspirar. Maravilha, 7 pontos aí, muito bons aí que você trouxe. E é o seguinte, tem gente que gosta que fica parado, só que tem gente que quer continuar em movimento. Então, para quem está vendo a gente agora e quer começar imediatamente aí estudando herpeto, qual é o pequeno passo que ela pode começar a partir do momento que fechar esse vídeo aqui? Seguinte, chegou a parte prática do Descomplicando a Herpeto de hoje e eu vou te trazer aqui 3 dicas para você melhorar sua foto ainda hoje sem gastar R$1. Se liga na promessa. Primeira dica, enquadramento. Você precisa melhorar o enquadramento da sua imagem. Só fazendo isso, você já deixa a foto mais interessante. Vamos usar aqui de exemplo a regra dos terços. Pensa na sua imagem, corta ela em 3 e depois em 3, e aí você coloca o objeto no encontro das linhas. Você escolhe lá um ponto de encontro e você coloca o seu objeto de interesse posicionado em um desses pontos. Você vai ver que o objeto não vai ficar centralizado, ele vai ficar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas vai deixar a sua foto bem mais interessante. Número 2, dica 2, iluminação. Procure explorar diferentes fontes de luz. Você pode usar luz natural do pôr do sol,
luz natural do solzão do meio-dia, você pode aproveitar um dia nublado para fazer foto, e você pode usar luz artificial, o próprio flash da câmera, ou então lâmpadas. Dependendo de onde você posiciona uma lâmpada, assim, ó, você cria efeitos de sombra que deixam as suas fotos encantadoras. Dica número 3, composição. O que é a composição? É tudo que está dentro da foto e que vai combinar com o seu objeto ali. Então, texturas, valorize texturas, coloca o animal ali num lugar onde tem uns musguinhos verdes, num tronquinho de árvore mais texturizado, isso vai dar uma... Cara, dá uma sensação na foto, a palavra é essa, traz sensação. Olha se no fundo da foto não está tão poluído, com cores aí que discrepantes, tenta deixar o ambiente, a composição harmônica. Eu vou dar uma dica bônus, Léo, vou dar uma quarta dica aqui. Eita. Edite sempre as suas imagens, melhorando aí exposição, sombra, brilho, contraste, saturação, nitidez. Todos os programas básicos de edição de imagem possuem esses tipos de recurso. Eu sugiro que você instale no seu smartphone hoje ainda o Snapseed ou o Lightroom, tanto para Android quanto para iOS, e no seu computador o Photoscape. E aí você vai editar suas fotos, tratar suas fotos, mas com muito bom senso, nada muito exagerado, só para corrigir algumas coisas e realçar alguns detalhes. Eu já vi Renato Geiger editando imagem e realmente muda bastante, né? Fica com a qualidade, a foto já vem boa e melhora a qualidade, e às vezes quando não vem tão boa, consegue, né, melhorar lá na edição pra caramba e fica realmente muito profissional. Não é à toa. É tipo revelar a foto, que antigamente a gente fazia em laboratório, hoje a gente revela nos aplicativos de edição. Verdade. E não é à toa que tem um monte de imagem sua aí nos livros, né, que foram publicados e tal. E para quem está com a gente até agora aqui, Renato, quem quer dar um próximo passo, quer ir além, né, vai ter uma super mega aula aí em breve. Conta um pouquinho mais aí sobre dessa aula aí para essa galera que está aí com a gente até agora aí. Para você que ficou aqui com a gente e se interessa pela herpetologia e quer viver disso, viver da sua paixão, ser bem remunerado, se você quer que eu pegue na sua mão, literalmente, para a gente construir, consolidar a tua carreira, para você se inserir e se manter no mercado, nessa quinta-feira eu vou dar uma aula gratuita, ao vivo, uma aula inédita, e eu vou te mostrar os 4 pilares fundamentais para você se inserir e se manter no mercado trabalhando com herpetofauna. Se você seguir esses 4 pilares na ordem que eu vou te mostrar, você vai conseguir trabalhar com herpeto de maneira constante e ganhar grana de verdade fazendo isso, como eu ganhei, como eu trabalhei. E vai alcançar reconhecimento profissional, vai fazer amizades com herpetólogos do Brasil inteiro e vai ter aí portas abertas nos maiores laboratórios, nas maiores universidades que estudam anfíbios e répteis do Brasil. Então, nessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, você tem um encontro marcado comigo, se você quer entender um pouco mais como que eu vou trabalhar com herpeto, como que eu vou encontrar as oportunidades no mercado. Link na bio do Instagram, e agora o Léo vai colocar aí, acho que o link, colocou já, o link para você clicar também aqui pelas nossas redes sociais. Vamos lá. Beleza, maravilha. Obrigado aí, você que está com a gente até o final. Eu sou Leonardo Schwab, consultor de fauna, médico veterinário. Estou aqui na Biotrópica, né? Um tempinho, com esse sócio herpetólogo aí, que meu irmãozão, que eu amo de paixão, Renato Geiger. Isso aí, pessoal. Eu sou biólogo, herpetólogo, há 15 anos, sou consultor de fauna e criador do método Geiger de trabalhar com herpeto. E esse foi mais um Descomplicando a Herpetofauna. Agradeço você por ter assistido e bota em prática os exercícios aí. Vamos lá, vamos Beleza, fotografar. vamos embora. Até mais, Valeu. gente.